Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Meus queridos, nós temos falado aqui nesses domingos, refletido sobre a vida dos reinos deste mundo e o reino do Senhor. O reino do Senhor Jesus Cristo, ao qual nós estamos inseridos neste mundo. Mas que por vezes a tentação é de viver os reinos deste mundo, os reinos dos homens. E muitas vezes nós queremos fazer o nosso próprio reino. Temos falado muito sobre isso. E algo que nós devemos parar e pensar e refletir, como nós temos falado aqui, é sobre as dádivas e os recursos que Deus tem nos dado. Recebidos bênçãos sem medidas neste reino aqui na terra, que é o reino dos céus, ao qual nós temos vivido. E o que nós temos feito com as dádivas do Senhor, o que nós temos feito com aquilo que nós recebemos do Senhor. É um grande perigo de tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, fazer disso o nosso próprio reino. E o perigo que nós devemos tomar muito cuidado é de viver o reino de Deus aqui na terra. E temos refletido sobre isso, e aqui na primeira reflexão falamos sobre os 2 caminhos que nós podemos seguir, sobre 2 reinos que nós podemos viver: o reino da cidade de Babel, onde ali foi construída uma torre, o início de uma torre para alcançar os céus. Os homens estabeleceram o seu próprio reino e a sua própria torre para alcançar os céus. Mas nós vemos logo depois ali em que Deus estabelece Abraão para ser uma bênção e para viver no reino qual Deus colocaria Abraão, e ele seria aquele que iniciaria o reino de Deus aqui na terra. E seria uma bênção. E logo depois nós vimos a respeito, do perigo, a respeito do perigo que nós podemos correr se nós não nos lembrarmos daquilo que Deus fez no passado pelas nossas vidas, esquecer daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós vimos aqui Moisés diante do povo, lá no livro de Deuteronômio, alertando o povo para que eles olhassem para as bênçãos de Deus, para tudo aquilo que Deus fez no passado, e reconhecesse que Deus foi e é e será sempre o Deus provedor.
aquele que provê todas as coisas, e que eles não se esquecessem de Deus quando entrassem na terra de Canaã. Eles estavam prontos a entrar na terra de Canaã, e que eles não se esquecessem daquilo que Deus fez para com eles. Logo depois, nós vimos que nós deveríamos ter uma consciência a respeito do que Deus tem feito nas nossas vidas, o amor e cuidado de Deus por nós. Vimos ali Davi, onde ele se coloca diante de Deus e ele queria construir o templo, mas Deus falou para ele, não é você que vai construir, quem vai construir vai ser Salomão. Mas Davi proveu todos os recursos, ele estabeleceu tudo aquilo que seria necessário para a construção do templo. E aí nós vemos a captação de recursos para a construção daquele templo. Nós vimos então Deus abençoando o povo, Deus abençoando a vida de Davi, para que ele cuidasse de todas as coisas, de tudo aquilo que seria necessário para a construção do templo. Então nós vemos o amor e cuidado de Deus, e nós vimos isso na nossa vida prática, né? Trazendo tudo aquilo que Deus tem feito por nós. O amor de Deus pela nossa vida, o cuidado de Deus por nossa vida, apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar do nosso egoísmo, Deus tem cuidado de nós. E hoje eu quero falar sobre uma atitude de quando os recursos parecem insuficientes na nossa vida. O texto que nós lemos aqui, nós vemos aqui claramente que faltou algo para essa viúva, essa mulher que estava em dívida, e o que ela tinha era insuficiente para ela e seus filhos. E eu quero trazer também, meus irmãos, para as nossas vidas, aquilo que é insuficiente. A pergunta que você pode dizer, o que é insuficiente para mim? O que tem sido? Talvez não seja recurso financeiro, mas algo na sua vida que tem sido insuficiente. Algo que você não tem conseguido viver plenamente sobre a vontade de Deus, na vontade de Deus. Aquilo que tem faltado na sua vida. O que tem faltado na sua vida? Fé? O que tem faltado na sua vida? Perseverança? Coragem? E diante disso, meus irmãos, nós precisamos ter uma atitude diante daquilo que Deus tem nos dado e que aparentemente tem sido insuficiente para nós. E é o texto que nós vamos trabalhar. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma viúva endividada, num contexto complicado, em que nós vemos logo no versículo 1 aqui, em que essa mulher, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu, dizendo que o marido dela, o seu servo, tinha morrido, e que tu sabes que ele temia o Senhor, e que é chegado agora o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Que situação complicada. Nós vemos logo no começo aqui que essa mulher era mulher de um discípulo de profeta. Talvez ele estava na escola de profetas aqui de Elias, um homem que andava ali sobre os cuidados e sobre o ensino de Elias. Provavelmente um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus, um homem que estava ali inserido num contexto espiritual, onde ele estava aprendendo a respeito das coisas de profetas. E o profeta ali é aquele que aprendia a ouvir a voz de Deus. E esse homem era um discípulo de profeta. Interessante, meus irmãos, que a mulher disse aqui, olha, era teu servo, servo de Deus, portanto, o meu marido, e ele morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Interessante, quando nós olhamos para a vida dessa mulher e a vida desse homem que partira, que coisas ruins acontecem também, meus irmãos, com pessoas boas. Por que pessoas boas, entre aspas? Porque a gente pensa que todo mundo é bom, né? Já viu aquela expressão assim, fulano de tal é boa pessoa, fulano de tal tem um coração bom. E nós sabemos que nós somos ruins, nós somos perversos, a nossa natureza ela é má, ela é egoísta, né? Então não existe bom só há um, que é Deus, né? É o nosso Senhor. Mas nós vemos às vezes as pessoas falando assim, mas nossa, fulano de tal fazia as coisas tudo certinho, era uma pessoa boa. Coitada dela,
Coitada dela, perdeu tudo, perdeu, né, o marido, perdeu o filho, né? Ela não merecia isso. Já viu pessoas falando isso? Ou você mesmo já o disse? Não, falando de tal, não merecia isso. Nossa, Deus foi injusto com ela. Já ouviu essa frase? Que Deus foi injusto, Deus foi mau, Deus, né, não poderia ter feito isso com ela, né? O que ela fez de mal, né, para cometer isso, para Deus virar o rosto para ela, para essa pessoa. E nós, diante dessa situação, às vezes nós nos encontramos, né, que resposta que nós damos para essas pessoas? Ou até mesmo nós, né? Às vezes nós falamos os nossos porquês diante de Deus, e não que isso, eu já falei algumas vezes a respeito disso, né, que às vezes as pessoas falam assim, que nós não devemos falar os porquês para Deus, mas para que o Senhor tem feito isso, né? Não, nós podemos ter um coração sincero diante do Senhor, e nós devemos ter esse coração sincero, porque Deus conhece nosso coração. Não adianta a gente ficar rodeando, ou ficar colocando aí umas maquiagens, tampando o sol com a peneira, porque Deus conhece nosso coração, Ele sabe a palavra, antes mesmo de sair da nossa boca, Ele já conhece. Então não tem problema você falar os porquês diante de Deus. O que você não deve fazer é murmurar diante do Senhor. Mas o porquê, não, por que, Deus? Eu quero entender, né? Por que aconteceu isso? Me ensina, o Senhor tem uma lição para isso, né? O Senhor quer me ensinar algo a respeito disso. Por que o Senhor fez isso comigo, né? Me traga o entendimento, eu preciso entender a respeito disso. Não há problema nisso, não há problema nisso, porque nós rasgamos nosso coração diante do Senhor nessas situações. Mas nós temos aqui, eu quero colocar 3 situações e argumentar a respeito dessas coisas ruins que acontecem conosco. Primeiro, porque nós vivemos num mundo instável. Nós vivemos num mundo instável. A partir do momento em que o homem pecou contra Deus, e o pecado entrou no mundo por um homem, né? Mas ele foi restituído por um outro homem, Jesus Cristo na cruz, onde por esse homem todos os pecados foram sobre ele, e nós então temos a redenção em Cristo Jesus. Mas o pecado entrou por um homem, por Adão, e a partir de então o mundo se tornou estável. Um mundo que era perfeito, um jardim do Éden perfeito, com tudo maravilhoso, não existia morte, não existia doença, não existia sofrimento, não existia angústia, medo. Mas a partir de então, a partir dessa atitude de Adão e Eva, o que aconteceu? O mundo se tornou estável. Então nós vivemos num mundo onde as coisas ruins acontecem. Crente fica doente, crente sofre acidente, né? Porque nós vivemos neste mundo instável. Um outro argumento, um outro ponto a respeito disso, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, é porque desertos integram a história que Deus escreve em nossas vidas. Os desertos fazem parte da nossa vida. Deus nos leva a desertos. Deus nos leva a lugares áridos, difíceis, para que nós venhamos a sofrer algo em nossa vida, para que nós venhamos a nos aproximar do Senhor, para que a nossa fé seja amadurecida, para que a nossa fé seja provada pelo Senhor. O Senhor nos leva a desertos, a lugares difíceis. Terceiro, porque sofremos consequências também de decisões erradas ou escolhas insensatas. Há escolhas que nós fazemos que não são sábias. Há escolhas e caminhos que nós tomamos que não são caminhos do Senhor. E por tomarmos esses rumos que saem da palavra do Senhor, que saem do caminho que é Cristo, nós colhemos frutos amargos a respeito deles, a respeito dessas más decisões que nós tomamos, e nós sofremos por isso, sofremos consequências a respeito disso, e é algo que nós devemos também nos aperceber quanto à nossa vida diante do Senhor, que isso acontece, essas 3 coisas acontecem na nossa vida. Mas voltando para o texto, meus irmãos, nós vemos algo interessante em relação a essa mulher. Nós vemos uma iniciativa dela. Com quem que ela foi falar? Ela não ficou murmurando, ela não ficou reclamando, mas ela vai atrás de alguém. E ela vai atrás de quem? Do profeta Eliseu.
Ela vai atrás do profeta Eliseu. E o que ela diz? Eu vim falar com o Senhor. Ela foi falar com ele. Ela clamou a Eliseu. Ela clamou a Eliseu. E isso nos arremete a algo interessante, meus irmãos. Que ela busca por ajuda. Mas não é qualquer ajuda. É a ajuda de um homem sábio. De um homem que conhecia o Senhor. Um homem que sabia e conhecia o coração de Deus. E diante disso, meus irmãos, nós vemos hoje, muitas vezes, as pessoas se deixando levar por homens que não temem a Deus, por homens que não amam o Senhor, por homens que não têm uma palavra sábia. E muitas vezes nós escutamos essas pessoas, escutamos mulheres e homens que não temem a Deus, e que nos dão conselhos que vão afetar profundamente a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor e as nossas decisões. Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos saber quem nós temos ouvido. Quem nós temos ouvido. Nós precisamos conhecer e saber as pessoas que andam com o Senhor, que são pecadores, mas que têm um coração quebrantado diante do Senhor. Não são deuses, não são heróis, mas temem ao Senhor, reconhecem os seus pecados, sabe que são limitados, sabe que precisam da ajuda do Senhor para estarem em pé. É esses homens, é essas mulheres que nós devemos buscar conselho sábio. Assim essa mulher o fez. Assim ela o fez. E no versículo 2, o texto continua dizendo o que Eliseu pergunta a ela. Ele diz assim: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Interessante aqui que Eliseu, ele é um homem que tem compaixão. Nós percebemos na história de Eliseu um homem que se coloca no lugar das pessoas, que tenta sentir a dor das pessoas. E essa pergunta que ele faz: como que eu posso te ajudar? Olha a educação de Eliseu. Olha o cuidado de Eliseu por essa mulher. O que você tem em casa? É interessante que muitas vezes, meus irmãos, nós tratamos as pessoas de qualquer jeito. E a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Nós vemos aqui Eliseu com esse cuidado. Como que eu posso te servir? Como que eu posso te ajudar? Qual que é o seu problema? O que eu posso fazer por ele? Ele aqui não ataca essa mulher, ele aqui não questiona essa mulher por conta da sua dívida, por conta da perda do seu marido, o que acontecera. Não, ele apenas fala assim: o que eu posso te ajudar? Ele se coloca a serviço dessa mulher. E muitas vezes falta isso para nós, meus irmãos. Nós nos colocarmos a serviço daqueles que estão ao nosso redor, das pessoas que nós amamos. Nós temos uma dificuldade muito grande de servir e ajudar as pessoas. Nós somos muito egoístas. Quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos, Jesus está dizendo assim como você se ama, ama o próximo. Jesus não está falando de autoestima baixa ali. Jesus está falando que todos nós nos amamos muito e muito. É só você ver como nós somos egoístas. Como nós vemos primeiro o nosso lado para depois ver o do outro. Isso é o amor que nós temos por nós. É isso que Jesus está falando. Assim como você se ama, ame o outro. Ame o outro. Assim como você pensa em você, como você pensa nos seus cuidados, como você pensa em melhorar, faça isso para o outro. É isso que Jesus está falando. Ame ao próximo como você mesmo. E esse é o cuidado que Eliseu tem. Então a vida de Eliseu é marcada pela compaixão, e que possamos seguir esse exemplo, em que a nossa vida também seja marcada pela compaixão. Nós vivemos num mundo totalmente egoísta, onde as pessoas só pensam nela, só olham para o umbigo dela. Nós somos assim. E nós, como povo de Deus e discípulos de Jesus, nós precisamos ter essa característica de ter compaixão, de olhar com o olhar de Jesus para o próximo e ajudá-lo. E aí ele faz uma pergunta, né? O que você tem em casa? O profeta poderia resolver o problema dela assim, rapidinho, né? Mas ele pergunta: o que você tem em casa? Ele faz
perguntas corretas. O homem sábio, a mulher sábia, faz perguntas corretas. Ele faz perguntas corretas. Interessante, o que diz isso? O que o profeta está querendo dizer? Como posso ajudar você a ajudar você mesmo? No fundo, ele está querendo dizer isso. Como que eu posso ajudar você a ajudar você mesmo? Essa é a questão aqui. Né? O que você tem? Como que eu posso te ajudar a te ajudar? E muitas vezes acontece isso com a gente, né? Às vezes a gente quer as coisas tudo pronta. A gente quer tudo pronto de Deus. E Deus vem e fala assim, olha, está aqui. É aquele negócio, né, em que muitas vezes a gente dá o peixe para a pessoa, mas a gente tem que ensinar a pessoa a pescar. Dá a vara e ensina a pessoa a pescar. Mas muitas vezes a gente dá a vara com o peixe para a pessoa. A gente dá o peixe para ela. E o profeta aqui é claro, olha, ele faz a pergunta, como que você pode ser ajudada? E eu quero te ajudar, mas como que eu posso fazer isso por você? E ela continua, e ela vai dizer, né, no versículo 2 ainda, né, no final dele, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada. Então nós percebemos aqui, meus irmãos, que ela tem o quê? Recurso insuficiente. Ela tem um recurso que não vai ser suficiente. E aí que entra uma questão muito importante em tudo aquilo que Deus faz por nós, que muitas vezes, né, nós achamos que somos suficientes e temos recursos suficientes para lidar com as situações da nossa vida. E Deus às vezes mostra que não. Deus mostra que não. Quando Deus levanta Davi para enfrentar Golias, ele deu para quê? Davi teve o quê? 5 pedras para vencer Golias. O suficiente. Talvez fosse insuficiente para derrotar aquele Golias. Saul olhou e falou assim, ó, não vai dar não. Vista a minha armadura aqui. Porque aquele gigante lá é grande. Vamos ver se, né, isso dá. E ele olhou e falou, não tem como. E o que foi suficiente para Davi? Apenas 5 pedras. E dentro das 5 pedras, uma só foi o suficiente. Nós podemos perceber também na multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha 5 pães e 2 peixes. Os discípulos de Jesus olharam para aquilo e falaram assim, Jesus falou, vamos dar de comer, mas os discípulos olharam, olha, não tem como matar a fome desses homens aqui, são mais de 5.000 homens. Como que a gente vai matar a fome deles? O que tem? Não, tem 5 pães e 2 peixes. Isso aqui é suficiente na mão do Senhor Jesus. Isso é suficiente. Quando nós vemos aí o primeiro milagre de Jesus ali nas bodas de Canaã de Galileia, o que Jesus falou a respeito do vinho que tinha acabado? Ele falou, enche as talhas. Jesus poderia muito bem fazer isso de uma vez, mas ele fala assim, não, enche as talhas. Enche as talhas que eu vou fazer. É insuficiente? É insuficiente, mas enche elas. E nós aprendemos com isso, meus irmãos, algo interessante. Aqui nos versículos 3 e 4, por que Eliseu faz isso, né? Aí ele responde o que a essa mulher no versículo 3? Então, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. O que ele está dizendo para essa mulher? Sai daí e pede vasilha para os vizinhos. E não pede pouca não, pede muita. O que isso traz para nós? Nesse texto, esforço. Se esforça, vai atrás das vasilhas. Busque. Faça a sua parte. Né? A gente já quer um versículo, né? Faça a sua parte, eu te ajudarei, né? Não existe versículo não, meus irmãos. Mas fala de esforço. Todos esses exemplos que eu falei aqui, meus irmãos, é justamente a nossa parte, a nossa responsabilidade diante do Senhor, que nós temos que fazer. Nós temos que nos esforçar, nada cai do céu. Tudo que nós temos hoje foi dado por Deus, mas nada caiu do céu. Foi esforço. Esforço. O seu diploma, o seu trabalho, a sua família, tudo que você tem hoje foi por esforço, mas abençoado por Deus. Essa é a questão aqui. Nós devemos nos esforçar, nós devemos ir atrás, nós devemos percorrer o caminho, para que então o Senhor faça a sua obra na nossa vida.
E ele continua o texto, então, aí, no versículo 3, no versículo 4, ele diz: então entra e fecha a porta, e sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. A que estiver cheia. Vai lá, entra na sua casa com seus filhos, fecha a porta, no seu secreto, na sua intimidade, e derrame daquele azeite em cada vasilha. O azeite que ela tinha, que era o pouco que ela tinha. Em cada vasilha, e vai separando as que você for enchendo. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Quando a gente olha aquele momento em que Jesus fala para os 10 leprosos, eles irem até o sacerdote para mostrar a cura dele, como que o sacerdote sai da presença de Jesus? Eles saem curados ou com a lepra? Eles saem leprosos. O texto ali é claro em que eles saem leprosos, mas eles obedecem a Jesus. E eles são transformados aonde? No caminho, para eles mostrarem a sua pureza diante dos sacerdotes. É um passo de fé que esses homens têm. Eles obedecem ao Senhor. Interessante. Interessante. E é a mesma coisa que essa mulher faz. Ela pega o azeite e vai colocando. Ela não vê o azeite todo ali nas vasilhas, porque o profeta poderia muito bem gerar os azeites naquelas vasilhas de uma vez. Mas ele fala o quê? Ele dá uma ordem. Pega e coloca o azeite que você tem nas vasilhas. E conforme ela ia colocando os azeites, as vasilhas estavam sendo cheias. É isso que está acontecendo. Um milagre acontece. Mas o milagre acontece por uma obediência, por um passo de fé. Às vezes as pessoas querem um milagre, né? Oh Deus, faz um milagre na minha vida. Você cruza o braço e não faz nada. Você quer tudo pronto do Senhor. Restaura a minha vida, restaura a vida do meu filho. Faz isso, mas na minha vida, no meu casamento, mas você não faz nada. Você não faz por onde? Tem que haver atitude, tem que haver uma iniciativa, uma obediência à palavra do Senhor também, para que o milagre aconteça na sua vida. Tem que haver um esforço, uma dedicação, uma atitude, para que Deus então realize aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. É isso que nós precisamos entender. É isso que diante do texto nós precisamos ver. O milagre, ele tem um preço a ser pago. E esse preço é o preço da disposição, da atitude, da obediência diante do Senhor, na oração, da leitura da palavra, na vida piedosa, na compaixão, no amor um pelos outros, no perdão, para que Deus então possa realizar o milagre das nossas vidas. E é isso que acontece aqui nesse texto, e é um aprendizado para as nossas vidas. E o texto continua no versículo 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. O que o profeta tinha falado para ela, no versículo 3? Que ela deveria sair e pegar o máximo de vasilhas que ela conseguisse, não foi isso? E aí o azeite parou. Por que o azeite parou? Porque acabou as vasilhas. Quantas vasilhas poderiam ser cheias de azeite? Quantas? Quantas ela conseguisse pegar. Por isso que parou. Trazendo para a nossa vida. Muitas vezes a gente entra na zona de conforto. Tá bom isso aqui. Não, mexe mais com isso não. Minha vida de oração tá boa. Não, minha leitura da palavra tá boa. Já conheço bem da palavra, já estou há 20, 30 anos na igreja. Já tenho muito conhecimento. Casamento tá bom, tá tudo bom. Mas é uma das coisas que a gente tem que parar e pensar. Nada daquilo que tá bom pode melhorar. Tudo aquilo que está bom pode melhorar. Tem condições de melhorar. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes a gente entra numa zona de conforto, não, mexe com isso, tá bom, já é o suficiente, a gente para de crescer. E com isso a gente para de amadurecer na fé. A gente para de desenvolver a nossa fé diante do Senhor. E a gente entra num lugar muito perigoso de autossuficiência.
E o texto nos ensina, assim, que nós devemos continuar a pegar as vasilhas. Porque é Ele que vai suprir as nossas necessidades. Quanto mais vasilha, quanto mais eu me esforçar em ter vasilha, mais Deus vai encher, mais Deus vai abençoar. Quanto mais eu buscar Deus, mais eu vou ter dele. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser o quê? Do Espírito? Cheios do Espírito. A pergunta é, eu e você estamos cheios do Espírito? Eu e você estamos cheios do Espírito? O que é preciso para nós enchermos do Espírito? Uma vida de mais intimidade com Jesus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão, uma vida de compaixão, uma vida de perdão. É isso que nós precisamos ter. E diante do Senhor, nós precisamos nos esforçar para viver essa vida, que não é fácil, é morrer para nós mesmos, é morrer para o nosso ego, para as nossas paixões. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Morra a cada dia para você, para os seus desejos, para as suas paixões, morra, para que Cristo viva. Foi o que nós cantamos aqui, para que eu venha diminuir e Cristo venha crescer. João Batista é um grande exemplo disso, um homem que foi temente a Deus, um homem que preparou o caminho para Jesus, um homem que morreu para ele mesmo, para viver Cristo cada dia mais, na intensidade, um homem que escolheu viver o reino de Deus aqui na terra. E é isso que nós devemos entender, e é para isso que nós fomos chamados a viver. E o versículo 7, terminando o texto aqui que nós lemos, concluindo. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vivei do resto. Ela, diante desse milagre, ela voltou para quem? Para Eliseu. Com que? Gratidão. Então nós vemos essa mulher, uma iniciativa, uma mulher obediente, em que viu o milagre, e ela tem um reconhecimento, gratidão, por aquilo que este homem fez. Uma das coisas que falta também para nós é gratidão. Ter um coração grato por aquilo que as pessoas têm feito na nossa vida, por aquilo que Deus, pelas pessoas que Deus tem usado na nossa vida, sabendo que Deus é Ele quem tem nos abençoado e usa pessoas, circunstâncias, situações para nos abençoar. Nós precisamos reconhecer que é Deus que nos dá tudo. É Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. E precisa, meus irmãos, nós precisamos ter uma gratidão por aquilo que Deus tem nos dado. A família que Deus tem nos dado, a esposa, o marido, os filhos, a igreja que Deus tem nos dado, a cidade que moramos. Precisamos ter um coração mais grato. Reconhecer que Deus tem nos abençoado. É isso que essa mulher fez. É essa a atitude que ela teve. E aí o que acontece? O profeta diz para ela, então vai agora, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eliseu poderia falar assim, não, olha aqui, pega esse dinheiro que você usou aí, e agora faz uma viagem para a Europa, né? Faz lá, né? Gasta, você merece, você perdeu seu marido, você estava numa pressão que só. Não, mas o que ele fala? Paga a dívida, paga aquilo que você precisa pagar, que é necessário você pagar. E você vai viver com os seus filhos daquilo que irá sobrar, da sobra. Olha o que Eliseu está falando, paga a sua dívida e vai ter sobra para você viver. E isso nos traz algo interessante, daquilo que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado muito mais do que aquilo que nós precisamos para viver. E como tem sido nosso coração? Apegado às coisas? Ou generoso? A generosidade, ela faz parte da vida do cristão. Nós devemos ser generosos. Nós devemos olhar para o lado e falar assim, eu tenho condições de abençoar. Com recursos financeiros, com a nossa vida, com o nosso tempo. Nós precisamos ser mais generosos. Mais generosos. Com aquilo que tem sobrado na nossa vida. Ah, agora pastor, não está sobrando nada não, está no limite. Então, coloque as suas vasilhas diante do Senhor. Obedeça. Ah, está faltando. Deus vai suprir. E você vai ter condições. Se você tomando
iniciativa, você abrir no seu coração para obedecer a palavra do Senhor, os milagres acontecerão. E você então, diante desses milagres, agradeça ao Senhor e seja generoso. Tenha um coração generoso para aqueles que estão ao seu redor. E eu queria encerrar, lógico, com Jesus. Jesus foi este homem, um homem-Deus, em que ele, como eu disse aqui, fez aquele milagre nas bodas de Canaã, multiplicou pães e peixes, curou um cego, curou os 10 leprosos, e que nós possamos olhar para a pessoa de Jesus e saber que Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. E que possamos seguir a Jesus, seguir os seus passos, saber que Ele foi aquele que veio a este mundo, estabeleceu o seu reino para que nós viéssemos a viver o seu reino, para a honra e glória do nome dele. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus e para nos parecer com Jesus. Que esse seja o nosso desafio, dia após dia. Reconheça a sua necessidade e busque por ajuda. Busque por ajuda. Escute a orientação de Deus e confie nos caminhos do Senhor, não nos seus caminhos, mas no caminho do Senhor. E exercite a gratidão e viva com sabedoria todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a viver esses princípios e ter uma atitude diante do Senhor, de sermos homens e mulheres parecidos com o Senhor, gratos, confiantes no Senhor, sabendo que Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Feche teus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Ore ao Senhor dizendo que a sua confiança está nele, não está nos homens, não está na força do seu braço, mas está nele. Saiba que Ele tem suprido todas as suas necessidades, e tudo aquilo que é insuficiente, Ele irá fazer com que seja suficiente, mediante a sua obediência, mediante a sua gratidão. Senhor, nós mais uma vez, ó Pai, diante de Ti, nós abrimos os nossos corações, reconhecendo que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós em todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma atitude diante do Senhor de obediência à Tua palavra. Uma atitude, Senhor, que revela, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Que possamos ter corações ensináveis, inclinados a obedecer a Tua palavra, não aquilo que nós achamos, não viver segundo a nossa vontade,
mas segundo a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, para que assim a gente possa ver, Senhor, a tua glória, o teu mover na nossa vida, Senhor. Quebranta o nosso coração. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Quebra o nosso orgulho. Ajuda-nos, Senhor, a viver segundo a tua palavra e que possamos ter o desejo a cada dia mais de nos parecer com o Senhor. Que possamos ter um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que possamos ser um povo generoso, um povo que sabe que tudo aquilo que vem de ti é para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e através da nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado por nós. E nesse momento onde